Barbie foi esnobada no Oscar? Me diz, Gaveta. Mas antes, você já conhece a Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá disponíveis. São quantas aulas que tem lá? Aproximadamente 23 aulas. Aproximadamente 23 é forte, né? Mas 23 aulas. Só isso, Felipe? Você só tem 23 aulas nesse curso? Você vai me fazer assinar um curso? Só tem 23 aulas? Calma, jovem. Calma, gafanhoto. São 23 aulas... mais 2 aulas novas todos os meses. Então, por 1 ano, você vai ter 2 aulas novas todos os meses. Essas 23 mais 24, portanto. Olha quanta aula que tu vai ter, cara. Você vai ter tempo de assistir todas essas aulas? Espero que sim, espero que você seja assíduo. E o que você vai encontrar por lá? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Tivemos aulas sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema como corpo, cinema... moderno, cinema clássico, neorrealismo italiano. Tem tudo. Tem tudo lá. E tu tá aí. Sabe o que vai ter em fevereiro de aula? As 2 aulas de fevereiro? Sabe o que vai ser? Cinema e pós-verdade e expressionismo alemão. Mais especificamente de Caligari a Hitler, o cinema alemão da década de 20. Olha só que beleza. E tu tá aí, não se inscreveu? Se inscreve aqui, link na descrição do vídeo. Bora! Me diga, Gaveta. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Olá. Saiu recentemente a lista dos filmes indicados ao Oscar. Saiu. Muita coisa pra se falar aí ao longo desses dias. Godzilla Minus One conseguiu o feito de ser indicado para efeitos especiais com um filme de 15 milhões de orçamento. Tiveram Forte, tá? outras coisas legais, mas tá rolando todo um papo sobre os esnobados do Oscar. Eu até fiz um vídeo recentemente falando disso daí, das injustiças do Oscar. Direção do Spike Lee, Não Faça a Coisa Certa, é um ótimo exemplo de esnobada que o Oscar já deu. Mas a que tá bobando por aí é a esnobada que a Barbie teve. Mas... assim, toda essa discussão de esnobada do Oscar, a gente precisa ter em mente... Mais uma vez, eu preciso sempre repetir isso aqui pra vocês. O Oscar é uma premiação da indústria da cultura e, portanto, carrega um viés específico direcionado aos interesses dessa indústria. Então, quando a gente fala de esnobar do Oscar, a gente tende a acreditar que o Oscar ele vai premiar ou vai dar valor àqueles filmes que contêm consigo valores artísticos. Mas não. O Oscar vai premiar aqueles filmes que têm pelo qual carregam um interesse específico para essa indústria, até os bons filmes. Porque quando eu digo isso, gente, é importante que a gente saiba dividir. É importante que a gente saiba dividir. Porque por mais que a gente possa gostar de muitos dos filmes que estão ali, isso não significa que a gente não deva criticar o processo da realização, o processo pelo qual esses filmes estão inseridos. Percebe? Então um filme como Parasita, por exemplo, é um excelente filme. Mas por que Parasita ganhou o Oscar? Será que é só porque é um grande filme? Por que foi logo Parasita o vencedor, sendo um filme em língua estrangeira e não outro? Por que um filme coreano e não outro? Quais são os interesses dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, sobretudo na produção da indústria da cultura atual? Por que os filmes coreanos são tão... filmes e séries coreanos estão tão em voga atualmente nas plataformas de streaming? Por quê? Por que um filme como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganha o Oscar? Sendo um filme que, teoricamente, representa minorias sino-americanas nos Estados Unidos, mas que, na verdade, insere essas minorias sino-americanas sobre um contexto do sonho americano. Por que será que esse filme ganha? Por que será que esse filme ganha e insere no debate popular, inclusive, a ideia de que aquilo ali é a representação do cinema chinês? É a representação da China no Oscar. Calma lá, gente, não. Percebe? Então a gente precisa, mesmo nos filmes que gostamos, tentar entender criticamente por que o Oscar premia. Levando em consideração, portanto, que existe uma ideologia dominante pelo qual o Oscar é uma ferramenta fundamental de disseminação dessa mesma ideologia. A escolha, portanto, do Oscar carrega consigo essa intencionalidade. Isso que a gente precisa ter em mente.
especificamente a Margot Robbie na indicação de melhor atriz, que ela não teve, e a Greta Gerwig, que também não foi indicada como melhor diretora. E começaram, obviamente, a surgir papos. Olha que ironia, Ryan Gosling foi indicado. Um filme que está criticando tanto a imposição dos homens, né, o domínio, o patriarcado. E justamente isso, essas duas não foram indicadas, daí um sinal claro do que o filme está criticando é certo. Sim e não, tá? Tem uma verdade e uma falácia nesse daí. Eu quero falar sobre... Assim... Barbie é um filme de humanização corporativa, gente. Agora, sobre a questão dessa polêmica, o Ryan Gosling tá muito bem no filme, ponto. Sabe? O Ryan Gosling tá muito bem no filme. A Margot Robbie tá muito bem no filme, ponto. Ryan Gosling mereceu a indicação? Acredito que sim, mereceu a indicação. Sobretudo a se considerar o que o Oscar colocou como indicados esse ano, Ryan Gosling merecia a indicação. Margot Robbie merecia a indicação? Provavelmente a gente pode dizer que sim. Agora... Das 5 indicadas, eu assisti 3. Assisti 4 agora, né? Falta uma. Eu, com certeza, Felipe, eu substituiria a Carey Mulligan, que tá indicada por Maestro, pela Margot Robbie. Facilmente. Facilmente. E diria mais. A Carey Mulligan nem é a atriz principal. Nem é a atriz principal. Daí hoje, especialmente para falar de direção, porque é um bom pretexto para eu falar sobre cinema autoral, diretores autorais, explicar melhor o que é isso e também para falar sobre premiação. E eu sei que grande parte das pessoas fala, mas o Oscar é comprado, daí não é parâmetro, Gaveta. Sim, talvez, mas ao mesmo tempo ele é relevante, independente. O Oscar não é comprado, tá? Mas não é que o Oscar é comprado, o Oscar é uma premiação da indústria e, portanto, existe todo um lobby envolvendo a produção. Envolvendo a premiação, que faz com que as escolhas sigam interesses específicos dessa própria indústria. E não exatamente qual será o melhor filme americano do ano. Primeiro que assim, não é nem americano. Todo que é americano é o campeonato mundial de determinada coisa, né? Então, premiação de melhor filme é a premiação melhor filme do mundo. Sabe? Por mais que só concorra americano, é a premiação do melhor filme do mundo. Mas assim, a grande questão é que o Oscar funciona com essa lógica do lobby, que faz com que a gente creia, faz com que haja essa crença, portanto, de que o que é produzido ali é de fato melhor. Mas, antes de todo esse processo, existe todo um lobby que é feito justamente pelas distribuidoras de tentar colocar o filme pra dentro. Por exemplo, Maestro, toda a campanha em cima de Maestro, o filme do Bradley Cooper, foi em cima da tentativa de vender a ideia de que o Bradley Cooper é um grande ator da indústria, mas não só um grande ator, como um grande diretor da indústria. Qual foi a campanha de Maestro, portanto? A tentativa de vender a ideia de que se trata de um novo grande autor/ator. E quando você tenta empurrar nessas duas categorias, melhor ator e melhor diretor, faz uma campanha forte nessas duas categorias, é inevitável que você concorra a melhor filme. É muito difícil você não estar concorrendo a diretor e ator e não estar no filme. Não colou pra diretor, mas a campanha colou. Percebe? Por mais que não tenha colado a ideia de que o Bradley Cooper merecia ser indicado, colou, no final das contas, porque o filme foi pra melhor filme. Mesmo sendo uma porcaria. Mas é campanha. E colou pra melhor ator. Porque convenhamos. Não. O Leonardo DiCaprio ficou de fora. Sabe qual é? Leonardo DiCaprio ficou de fora. Que é um personagem muito bem construído, autoconsciente, que comenta a história do cinema americano. Que é basicamente uma... o Leonardo DiCaprio ele funciona quase como um personagem de western clássico. Que é esse personagem que vem de fora pra resolver os problemas da cidade. Só que o cowboy clássico, ele resolve o problema da cidade. O Leonardo DiCaprio, ele vem pra resolver o problema da cidade, mas ele é canalha. Ele é covarde. Mais do que isso. Percebe como é a subversão da lógica do personagem clássico americano? O Leonardo DiCaprio é covarde, ao contrário do cowboy clássico, que é corajoso. Quase que unidimensionalmente corajoso. Ele é covarde. Mas apesar de covarde, ele gosta da mulher. E ele, do jeito dele, no final das contas, o problema é, aspas, muitas aspas, resolvido. Mas pela canalice. Quase matando a mulher. Percebe que tem uma
multipolaridade do que é esse personagem e como o Leonardo DiCaprio constrói bem esse personagem. Ele merecia muito essa indicação, especialmente a considerar que o Bradley Cooper tá indicado. Se for comprado ou não, é um bom pretexto Mas é lobby. pra gente falar sobre premiações e os critérios que essas premiações usam. Vou falar disso daí tudo depois da vinheta. Antes de mais nada, se a gente for pro lado assim, o prêmio é comprado, todos os prêmios são comprados, a gente não tem conversa. Vamos assumir que nós vamos avaliar os melhores desempenhos, as melhores atuações, esse tipo de coisa, tá? Vamos pro mundo ideal. Se depois... Não, existe conversa, é aquilo que a gente falou anteriormente. Dá pra gente falar bem, inclusive, dos vencedores do Oscar e analisar criticamente o processo das suas escolhas. Dá. Dá pra gente gostar do melhor filme, mas entender os motivos pelo quais ele foi vencedor. Considerando que o Oscar é uma premiação que é uma ferramenta de disseminação de ideologia. Depois descobrir que foi comprado, isso aqui, aí tudo bem. Sobre as duas Não é exatamente sobre ser comprado. É sobre lobby. indicações que o filme Barbie teve, melhor atriz e melhor direção. Vamos começar pela melhor atriz. Barbie teve 8 indicações ao Oscar, mas não teve indicação pra atriz. É, assim, vamos lá. Um filme que concorre a 8 Oscars não é exatamente um filme esnobado. Tudo bem que nós temos 2 categorias fundamentais pelo qual não está concorrendo. E a gente vai discutir se isso merecia ser assim ou não, tá? Agora... Margot Robbie, que estava indicado ao Globo de Ouro, sequer apareceu na lista. E muita gente começou a falar assim, aí ó, que ironia. Ryan Gosling foi indicado no filme que tá falando justamente sobre isso, denunciando o domínio do patriarcado, e a Margot Robbie não foi. Olha aí. É minimamente curioso, né, gente? Que isso aconteça. A teoria do filme sendo colocada na prática. Não, isso é uma falácia, gente. Isso é uma falsa dicotomia que vocês estão fazendo aí. Essas coisas não se comparam. O Ryan Gosling não está concorrendo com a Margot Robbie. Ele não roubou o lugar da Margot Robbie. A Margot... Não, tudo bem, Gaveta. A gente sabe que é uma falsa dicotomia, mas existe uma contradição inevitável. Existe uma contradição de que, enfim, o Ken tá concorrendo e a Barbie não. Mesmo a Barbie, a Margot Robbie, portanto, estando muito bem, sabe? A gente não tá falando que é uma comparação entre os dois. Até porque eu disse aqui, o Ken merecia muito essa indicação. A Barbie também, muito provavelmente. A Barbie também mereceria, muito provavelmente, a considerar que a Carey Mulligan tá concorrendo, mesmo ela sendo uma atriz coadjuvante no filme. Ela não é a atriz principal. E ela tá concorrendo em melhor atriz. Sabe? Mas isso é Oscar, é lobby também. A empresa levou em consideração que seria mais fácil para Carey Mulligan entrar em melhor atriz e fez a campanha para melhor atriz para ela. Sabe? É assim que funciona. Assim como, por exemplo, em Assassino da Lua das Flores, poderia ser feita uma campanha para Lily Gladstone concorrer em melhor atriz coadjuvante, se quisesse. E lá ela teria muito mais chance de ganhar. Eu não tô falando que ela não tem chance de ganhar a melhor atriz. É uma das fortes candidatas. Mas é uma categoria que tá muito forte. Que tem a Emma Stone muito bem. Muito bem, que eu digo assim, eu não vi o filme, eu tô falando que tá muito bem em termos de campanha pro Oscar. Que tem a Lily Gladstone muito bem. E que tem a Sandra Hüller crescendo. Percebe? Então é uma categoria forte, difícil. E que se a distribuidora de Assassino da Lua das Flores considerasse colocar a Lily Gladstone em melhor atriz coadjuvante, muito provavelmente ela sairia vencedora. Mas escolheu botar em melhor atriz, e eu acho ótimo, inclusive. Mas percebe como existe essa possibilidade de se fazer? Existe essa possibilidade. Poderia ser feito dessa forma, sabe? Agora, a gente sabe que não é equivalente a questão do Ryan Gosling da Margot Robbie, mas é levemente irônico que isso não aconteça. Ponto. A gente não pode crer que a nossa crítica deve ser pautada nisso. Olha só que absurdo o Ryan Gosling tá e a Margot Robbie não. Não. O Ryan Gosling tá lá. Agora, vamos discutir se a Margot Robbie mereceria ou não. Percebe? Aí que tá a questão. E que, a princípio, pelo menos, a considerar que Carey Mulligan está concorrendo, sim, mereceria. Pelo menos pra mim. Eu não vi a outra atriz que tá concorrendo por Niad. Robbie estava concorrendo na categoria Melhor Atriz Principal. E ela perdeu para outras... Aí. Tá vendo? A Annette Bening, né? Que é a atriz de Niad, que eu ainda não assisti. Lily Gladstone, que não iria sair. Sandra Hüller não iria sair. Emma Stone não iria sair.
Dessas aqui, a mais provável de sair das que eu assisti é a Carey Mulligan, que era uma atriz coadjuvante e mesmo assim ela não tá bem o suficiente pra tirar o lugar da Margot Robbie. Essa que é a parada. Então aqui entraria a Margot Robbie com certeza pra mim. Com certeza. Mas assim, também todo esse estardalhaço de que, enfim, Barbie foi boicotada por ser pelo que o filme trata. Gente, pelo amor de Deus. É um filme sobre humanização corporativa também, cara. Não é como se fosse um filme que tá subvertendo a lógica da indústria da cultura dos Estados Unidos. Um filme super acusatório. Não, pelo amor de Deus. Também não é por aí. Vamos com calma. Vamos com calma. Calma, torcedores. As 5 pessoas, droga, ela perdeu pra homem. Não, ela perdeu pra 5 mulheres. Meu Deus, foram outras mulheres que tiraram a posição da Margot Robbie? Foram outras mulheres. Então você tá me dizendo que os homens estão vencendo porque outras 5 mulheres tiveram as atuações mais bem cotadas do que a da Margot Robbie? Não faz sentido! Vamos lá, olha só. Não. As atuações... Aqui tá a questão. As atuações das outras atrizes não foram mais bem cotadas artisticamente. Elas tiveram uma campanha melhor. Essa que é a parada. O Gaveta tá botando a pilha errada nessa. Sim. É porque, enfim, o Gaveta, ele começou o vídeo falando pra gente que ele vai tentar se desvencilhar da ideia de que o Oscar é comprado. Mas ele não ligou a ideia de que não é... A questão não é ser comprado. A questão é saber que o Oscar funciona a partir de uma premiação da indústria. Que, portanto, existe toda uma campanha anterior que passa pela... Não pela compra dos membros, necessariamente. É compra na indústria. Percebe? Então, os veículos de comunicação, você tá o tempo inteiro falando do filme... Né? Então, a distribuidora vai chegar nos veículos de comunicação, olha só, continua falando do meu filme. E paga pra isso. Não é pagar pro votante. É pagar pra que continue comentando sobre o filme o tempo inteiro, por exemplo. É campanha por e-mail, chegando e-mail o tempo inteiro sobre aquilo. Então, Bradley Cooper é um grande ator da indústria, um grande diretor também, olha só que absurdo e tudo mais. E aí vai lá e concorre a melhor ator. Carey Mulligan concorre a melhor atriz. E fica de fora a Margot Robbie. Então, na verdade, não é sobre qual é o melhor filme. É o que teve a melhor campanha. O que teve a melhor campanha. Saca? Olha só, esse prêmio é feito para premiar as melhores atuações. Margot Robbie foi indicada ao Globo de Ouro. Sim, mas o Globo de Ouro tem 5 indicados para a categoria comédia e mais 5 para a categoria drama. Então tem bastante gente ali para poder indicar. O Oscar não, são só 5 atrizes. Então você também... Mas mesmo assim, não é bem assim que funciona. É campanha. Falando que pro patriarcado não vencer no Oscar, a gente deveria tirar uma das indicações das outras atrizes pra colocar a Margot Robbie. Não faz sentido! Tá entendendo a falar? Não faz sentido, de fato. Mas assim, artisticamente falando também, não faz sentido a Carey Mulligan tá concorrendo. Você diz daí, assim, mas vamos analisar isso daí ao fundo. A atuação da Margot Robbie no filme é excelente. Eu acho que o Ken do Ryan Gosling foi icônico. O jeito como ele interpretou foi icônico. O jeito como a Margot Robbie interpretou foi icônico. Não, eu acho que a Barbie é icônica por si só. Eu não acho que a interpretação dela foi nesse sentido icônica, mas ela foi muito boa. Tem toda uma subcamada ali de interpretação, a princípio ela ser boneca, que ela tá começando a ter os pensamentos que ela não poderia, e ela tá começando a descobrir a humanidade dela, o lado mulher dela. E entender o que é ser uma mulher de verdade, enfim. Agora, se a gente for comparar com as outras que foram indicadas na categoria, a Lily Gladstone no Assassino da Lua das Flores. Não sai. Esta mulher destruiu. Eu falei isso daí no review do Assassino da Lua das Flores. O quanto eu tava achando que essa mulher dominou. Certamente vai ter indicação de Oscar de melhor atriz pra ela. E forte chance dela ganhar. Pobres Criaturas ainda não estreou no Brasil, então eu ainda não vi, mas é uma das principais candidatas, então não vai sair. A atuação da Emma Stone no filme está sendo estupidamente elogiada. Ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atuação. Eu não posso julgar, mas é perfeitamente plausível que ela esteja nessa lista. Das outras pessoas que estão ali na lista, vai tirar quem? A Sandra Hüller? Já Impossível tirar a Sandra Hüller. Pra mim, inclusive, das que eu assisti, a minha favorita. Anatomia de uma Queda? Cara, eu vi esse filme. A atuação dessa mulher é sensacional. Lembra que eu fiz um vídeo sobre atuações sutis? Você consegue passar muitas mensagens no olhar, na sutileza, na expressão corporal. Ela usa muito disso nesse filme. É aquele filme que você fica na dúvida, ela fez, ela não fez e tal. E ela vai passando esse tom dúbio. Nossa, cara. Aí sobram só 2 aqui. Annette Bening, por Niad. Não assisti, mas, ó... Uma atriz... Olha a Oscar Cine, tá vendo? Isso aqui é a Oscar Cine.
Isso aqui é o que o Oscar gosta. E o que vende em lobby. Exagero. Sabe? Isso vende pra Oscar. Percebe? Não assisti ao filme, não vou julgar por conta disso. Mas isso aqui é o que se chama de Oscar sim. É a parte que o Oscar vai botar lá na hora de melhor atriz. Aí, Annette Bening. Aí vai mostrar essa cena dela gritando. Sabe? I'm a star! Sabe? Excelente. E a Carey Mulligan no Maestro. Não. Aí não, porque ela é uma atriz coadjuvante. Ela não é que ela esteja mal. É que o filme é ruim. E, consequentemente, as atuações acabam caindo nessa mesma regularidade. Nessa mesma mediocridade. E, além disso, ela é uma atriz coadjuvante no filme. Carey Mulligan que já tá mandando bem já há algum tempo. Desde Bela Vingança e tal. Vamos tirar uma dessas daí pra botar a Margot Robbie. Porque aí o patriarcado... Não sei, sabe assim... Não por conta disso, mas ela tava melhor que a Carey Mulligan. Ponto. Vou repetir isso aqui inúmeras vezes. E não me parece que isso faz sentido. Ficar nessa comparação é algo a se debater, o nível técnico delas. Mas você culpar isso a uma agenda ou uma anti-agenda e ainda botar o Ryan Gosling como contraponto disso, isso é falacioso. O que eu não posso dizer do prêmio de direção. Amigo, não tem essa, vou falar mesmo. Aí... a coisa muda. Porque aí sim você pode falar, a diretora Greta Gerwig não tá lá e quem tá no lugar dela são outros homens. Aí aqui, vamos lá. O Nolan sai nessa categoria? Vocês sabem que eu não gosto do Nolan. Mas, inevitavelmente, conhecendo a campanha do Oscar, como o Oscar fez essa campanha, o Nolan é o favorito. Sendo o Nolan o favorito, não vai ser ele que vai sair. Ponto. Vamos nessa? Vamos combinar? É a mesma coisa que pra Emma Stone, que eu falei anteriormente. A Emma Stone é uma das favoritas a ganhar a melhor atriz. Vai ser ela que vai sair? Mesmo eu não tenha assistido, vai ser ela que vai sair? Não. Assim como o Nolan é o favorito nessa categoria, não é ele que vai sair. Scorsese. Vai ser o Scorsese que vai sair pra entrar Greta Gerwig? Não vai ser o Scorsese. Não vai ser o Scorsese. Justine Triet. Vai tirar Justine Triet pra entrar a Greta Gerwig? De forma alguma. Particularmente, mais uma vez, pra mim, a melhor direção dentre os candidatos que eu assisti. Dentre os que eu assisti, a melhor candidata é a Justine Triet. Pra mim, deveria ser a vencedora. Vai tirar a Justine Triet pra entrar a Greta Gerwig? Não. Agora, Yorgos Lanthimos e Jonathan Glazer. Não assisti a nenhum dos dois filmes. Não posso opinar. Ainda não assisti a ambos os filmes. Posso dizer que eu não gosto do Lanthimos. Mas Poor Things, Pobres Criaturas, é um filme que está muito bem cotado. 10 indicações, aproximadamente, enfim. Então, assim, difícil pensar o Yorgos Lanthimos fora. Difícil pensar. Apesar de eu não gostar, mas eu não posso opinar. Jonathan Glazer é um baita de um diretor. Não assisti ainda, mas é um baita de diretor. É de se pensar a sua saída pra entrar a Greta Gerwig? Não sei, não assisti ao filme. Então, assim, pra mim aqui, nessa categoria, há dois espaços. Mas são dois espaços que eu não posso discutir porque eu não assisti. Mas, entretanto, todavia, eu gosto de Barbie. Mas eu não acho um filme tão brilhante assim. Não sei se entraria aqui. Sabe? Não sei. Eu acho que a Margot Robbie tinha que estar. Agora, a Greta, não sei. Cenas para os próximos capítulos, quando assistir esses dois filmes, a gente volta aqui pra falar sobre isso. Tem uma mulher só concorrendo, que é a Justine Triet do Anatomia de uma Queda. Um excelente filme que ganhou Palma de Ouro em Cannes. Então eu acho justíssimo a Justine ser indicada. Eu posso até começar a fazer uma comparação também com os indicados. Mas tem um fator muito mais importante pra gente sequer chegar nesse assunto, que é o que faz a não indicação dela ser muito injusta. Que é o fator autoral. Que é justamente o fator que fez desse filme a maior bilheteria de 2023. Barbie é a maior bilheteria do ano. Barbie foi um hype. Barbenheimer. Meu Deus, Barbenheimer. Todo mundo só fala de Barbenheimer. Foi um frenesi, todo mundo falava de Barbie. Ah, Gaveta, isso aconteceu porque é Barbie, né? E Barbie é famosa. Não. Barbie é famosa, é uma boneca famosa. O filme da... Mas ninguém tava empolgado com o filme da Barbie antes de ver o trailer. Tava. Antes, estão fazendo o filme da Barbie. Não, Gaveta, mas aí você tá indo por um lado que é...
considerar a premiação de determinado filme pelo seu apelo mercadológico. Percebe qual é a questão aqui? E aí, nesse tipo de argumento, a gente só reforçaria a ideia do Oscar como uma premiação da indústria. Percebe? Só reforçaria a ideia do Oscar como uma premiação da indústria. Porque esse argumento que o Gaveta traz aqui pra gente seria o mesmo, por exemplo, de indicar o Homem de Ferro em 2008. As pessoas estavam de fato interessadas por um filme da Marvel? Lá em 2008, quando o Homem de Ferro foi lançado? Não estavam. Se criou essa expectativa pelo filme, porque no capitalismo o gosto é construído. As demandas são construídas. E aí você vai dizer que o diretor de Homem de Ferro deveria ser indicado por conta disso? Porque ele conseguiu criar um apelo mercadológico? Não! Porque criou um estilo particular para um tipo de filme específico que viria a surgir naquele momento? Não. Não por isso. Agora, não estou discutindo aqui, quando digo isso tudo, não estou discutindo e questionando a não presença da Greta Gerwig, que sim, é uma grande autora do cinema. Que sim, através da lógica Barbieheimer, promoveu uma ideia de construção de demandas a partir da lógica do autor, Nolan e Greta. Sabe? Então, assim, não dá pra gente considerar a presença da Greta Gerwig por fatores mercadológicos, apesar de, sim, o Oscar ser uma premiação da indústria. Então, se a gente for olhar com olhos da indústria, faz muito sentido e muita falta a presença da Greta aqui. Porque ela é responsável, junto ao Christopher Nolan, e até mais do que o Christopher Nolan nesse sentido, pelo sucesso comercial dos cinemas americanos em 2023. Uma das responsáveis. Porque a gente sabe, os cinemas, eles vêm em uma retomada lenta da crise provocada pela pandemia, que teve como consequência os streamings, que atrasou ainda mais o processo de retomada das salas de cinema. Mas nós tivemos fatores no cinema recente, que começa com Avatar 2, né, que concorreu ao Oscar também, e que se conclui com o caso Barbieheimer, em 2023, que promove essa retomada das salas de cinema de maneira um tanto mais acelerada, faz com que essa retomada acelere um pouco mais. E por isso, filmes que o Oscar, sendo uma premiação da indústria, passa a considerar como filmes relevantes para a própria indústria. E não é à toa que Oppenheimer está concorrendo a sei lá quantos Oscars, ao mesmo tempo que também Barbie está concorrendo a 8 Oscars. Top Gun também, né, professor? Top Gun também, fato. É porque o caso Barbieheimer foi um caso muito particular, de 2 filmes juntos fazendo a parada acontecer, sabe? Fazendo com que muitas pessoas fossem ao cinema ao mesmo tempo. Não escolhendo entre qual assistir, mas indo assistir aos 2. Ou quando não, a decisão não era qual eu vou assistir. A decisão não era, melhor dizendo, a decisão não era se eu vou ou não assistir, mas qual eu irei assistir. Percebe como isso é bom mercadologicamente para a indústria? As pessoas questionaram muito essa presença de Oppenheimer e Barbie juntos, mas a gente percebe que, na verdade, o que se construiu a partir disso tudo é uma demanda pelo qual eu irei assistir, em qual grupo eu me sentirei pertencente. E quando não, você tinha Oppenheimer, você vai assistir Barbie para tentar falar que Oppenheimer é melhor. Percebe? Então, para a indústria, faz muito sentido como tá acontecendo. Barbie com 8 indicações e Oppenheimer com sei lá quantas também. Tá bom? Margot Robbie, a gente ficou empolgado um pouco com a Margot Robbie, não sei o quê. Mas quando apareceram as primeiras imagens e depois apareceu o trailer, o hype foi nas alturas. E não era porque era boneca da Barbie. Teve filme animado da Barbie, cinema, esse tipo de coisa. Dane-se. Por que mas é diferente, né, Gaveta? Pô. que esse filme teve um hype tão grande? Por que as pessoas estavam... Live action tem um apelo diferente, sobretudo pro jovem, que é o que majoritariamente vai aos cinemas.
vendo o trailer, estavam pirando por causa do tom do trailer, por causa da produção que estava sendo mostrada pra gente, as roupas, a escolha de elenco, a estética que estava sendo usada e como ela estava sendo usada no material que estava sendo apresentado. Isso deixou as pessoas num hype. Cara, pra mim esse filme vai ser um acontecimento. Era por causa daquela estética que estava sendo mostrada. E sabe quem escolheu isso daí? Sabe quem decidiu isso daí? Foi uma pessoa chamada Greta Gerwig. Não, Gaveta, foi alguém da Fato. a equipe dela, foi da production designer, foi o roteiro, não, foi a diretora, Greta Gerwig. E isso tem muita conexão com o cinema autoral que ela faz. E aí eu vou entrar nesse papo que eu gosto muito, que é... Fato. Agora, quando a gente fala de unidade de estilo, a gente não tá falando somente daquilo que aparece, assim, dessa estética por fora, né? De todo o mundo que é construído. A unidade de estilo envolve uma série de questões narrativas também, pelo qual Barbie tem seus problemas. Então, assim... A Greta Gerwig é uma grande diretora? Foi muito bem em Barbie? Foi fenomenal. Mereceria uma indicação? Provavelmente sim. Mas eu não sei ainda, porque eu não assisti os outros dois que faltam. sobre cinema autoral. Corta! Corta! Muito mal, muito ruim. Que nada mais é que o cinema de autor, o cinema que é único. Tem coisas que são únicas, né? Alter. Você pode ter quadros, pinturas genéricas. Olha, tu vê uma pintura numa parede qualquer, tá, legal. Mas tem alguns artistas que tem a marca tão forte que fala assim, isso daqui é um quadro do Picasso, isso daqui é do Monet, sabe? E isso em várias áreas. Não só da arte, mas acho que até da indústria, né? Não tem por aí camiseta igual do Insider? Que conexão cafona. Eu não fui nada. Agora, quando a gente fala de unidade de estilo, a gente não necessariamente vai se correlacionar somente com essa estética que aparece muito, sabe? Porque senão a gente vai acreditar que autor é o cara que faz efeitismos, que faz afetações, sabe? O autor é o Almodóvar, a Greta Gerwig, quando faz Barbie, é o cara que faz efeitismos, que faz afetações com o cinema. Não necessariamente. Diretores que são mais contidos também carregam uma unidade de estilo muito marcante ao mesmo tempo, sabe? Se a gente pegar, por exemplo, um diretor como Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Akira Kurosawa, Ozu. Ozu é o maior exemplo disso, sabe? Que possui uma unidade de estilo muito particular, mas não é exatamente provocada por afetações grandiosas. Nada original. Kiarostami é outro exemplo fantástico para isso. Não é necessário ter uma afetação gigante, uma grande afetação para criar uma unidade de estilo muito particular, muito própria. Então, assim, não é porque a Greta Gerwig construiu um mundo muito chamativo e que encantou as pessoas a irem ao cinema, que isso necessariamente mereceria uma indicação a ela. Porque, mais uma vez, se a gente fizesse isso, a gente estaria considerando um critério mercadológico. O que fez as pessoas irem ao cinema, comprar, consumir. Não é isso que faz um bom diretor. Apesar dela ser uma grande diretora. Tá bom? Nessa conexão, mas é verdade. Essas camisetas são únicas, porque não são Você camisetas, conhece são Introdução ao tech Cinema? t-shirts. O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá disponíveis. São 23 aulas já lá, com mais 2 aulas todos os meses por um ano de acesso. Faça parte do Introdução ao Cinema. Obra de arte nada da sua reprodutividade técnica. Tá num técnica. tecido que é anti-odor. Não Cinema pega cheiro, moderno, você tem cinema noção clássico, disso? Você tá usando essa blusa aqui, caraca, eu vou ficar com italiano, futum. Nessa daqui não. expressionismo A camiseta, alemão, a porra você toda pode tá ficar lá, com teu e futum. tu não faz A camiseta parte. não pega. Não Não pega. faz Eu vou parte. falar pra E vocês. quer Às saber vezes eu tiro mais? a camiseta, O Introdução ao se eu Cinema botar não no dá cesto roupa futum. suja, eu não vou saber se Não a dá. roupa tá suja. Ela fica ali, Não tá dá futum. lisinha, tu pega Eu te ela, não tem garanto. cheiro, tu fala, caraca, não sei. Se não Se tiver tem uma você pode se sujeira vestir nítida com nela, Introdução ao eu não digo Cinema que ela tá todos os suja. dias. E o Eu pior, te tu não garanto pode nem que o dizer que ela Introdução tá ao Cinema velha, não vai porque te a dar blusa não futum. desbota. Elas vão ficar. Você já faz não é só parte? tech t-shirts que tem na Insider, Não não, faz tá? Se parte. for na Insider Store, tem roupa para mulheres, para homens. Eu Ele quero não ficar para. a Barbie com roupa rosa. Tem lá. Gaveta, eu queria uma camiseta maior, com tecido mais de qualidade. Eu tô usando uma aqui. Essa daqui é uma oversize Tem camiseta? t-shirt. Tem Parece que camiseta o pra tecido assistir dela é Introdução ao duplo, assim, Cinema? é mais reforçado. Tem essa outra cor aqui que eu já usei. Tem outro vídeo aqui, amarelo. Tem várias cores lá. É um tecido que estica, ele é mega confortável, assim. Parece quase que é sintético, mas não é Você sintético. acha 23 é aulas tecido, pouco? assim. Então A toma cueca. mais. Além A das cueca 23 aulas, especial, são 2 aulas novas inclusive, todos os eu tô usando a cueca meses. Comfort, é especial. Então assim, não Usa é as uma 23 camiseta mais comum, 24. ela é única, é autoral. É uma camiseta que você vai comprar, vai durar porque ela não vai ficar desbotando, não vai ficar com aquele futum, vai ficar sem cheiro. E ainda por cima, você pode comprar com desconto de 12% no site da Insider inteiro, usando o meu cupom GAVETA12. Você vai estar usando essa tecnologia única da Insider, com o modelo de roupa que você quiser, camiseta, gola V. Você vai ser uma pessoa preparada para o futuro com a Insider.
Eu sei, eu estou falando de tecnologia de camiseta no meio da explicação do cinema autoral. Mas a gente precisa disso aqui pro canal andar pra frente, gente. Você tem que me ajudar a te ajudar. Eu preciso que vocês engajem aqui, né? Nos anunciantes. Os anunciantes fazem isso daqui acontecer, sabe? Tem uma equipe de editores aqui na Gaveta Filmes, a gente precisa. Quem quer rir, tem que fazer rir. Mas quando a gente fala do autoral, é mais isso, é mais voltado ao autor. Que nem o exemplo das pinturas, né? Você pode classificar pinturas pro estilo de pinturas, mas é muito comum você classificar pinturas pelo autor. Isso daqui é um Van Gogh, isso daqui é um Pollock, sei lá. Então, o cinema, às vezes, tem isso. Mais uma vez, é aquilo que a gente chama de unidade de estilo. Cada diretor tem a sua própria unidade. Estilo é algo que é muito... Você pode falar de estilo expressionista, mas dentro do expressionismo você vai encontrar unidades de estilo, que são particulares de cada autor. O que é o diretor autoral? São diretores que filmam e deixam a assinatura deles. Aquela marca muito forte. Você sabe que esse filme é da pessoa X. Por exemplo, sei lá, você vai ver um filme do Ron Howard. Qualquer coisa, o filme do Ron Howard pode ser um filme bom, um filme bem produzido, bom certinho, mas não tem nada que você... Nossa, isso é típico de Ron Howard. Caguei. Agora, você tá vendo um filme do Tarantino. Meu amigo, você sabe que é do... Ah, tá vendo? Olha só. Sim, você sabe quando é um filme do Tarantino. Mas a explicação de cinema autoral do Gaveta aqui tá caminhando muito pra esse lugar da afetação. Não é isso, tá, gente? É claro que as afetações também podem encontrar uma unidade de estilo, mas não necessariamente é preciso ser afetado para ter essa unidade. Mais uma vez, a gente citou aqui o Kiarostami, a gente citou aqui o De Sica, a gente citou o Ozu, que são autores muito... que têm uma unidade muito simples. O Dreyer, por exemplo, que tem uma unidade muito simples, mas que se conectam diretamente a quem é o autor daquele filme. Tá bom? Do Tarantino. O estilo, o jeito que coloca o diálogo, o tipo de trilha sonora, a cinematografia, isso tudo é assinatura, isso tudo é um jeito muito próprio. Não precisa ter nem o nome aparecendo Tarantino. Às vezes aparece só aquele crédito com aquela fonte, tu fala, que isso, filme Tarantino? Sabe, Tim Burton, aquele estilo gótico, você tá vendo Edward Mãos de Tesoura. Você não precisa... Ó, mais um diretor afetado. Falar que... E mais uma vez, quando eu falo afetado aqui, eu não tô falando que são diretores ruins, tá? É uma escolha de estilo deles. Mas não é preciso ser assim pra ser um autor. Tim Burton. As pessoas identificam. Você vê O Estranho Mundo de Jack. Ele é um diretor autoral porque ele tem essa marca muito forte dele. Você vê, quando saiu O Labirinto do Fauno, anos atrás, veio no cinema, o Guilherme Del Toro ainda não era conhecido, muita gente achou que O Labirinto do Fauno era do Tim Burton. Eu lembro de muita gente falar, esse filme não é do Tim Burton, não? Não, é um diretor aqui, Guilherme Del Toro. Ah, nossa. Sabia não? Diretor autoral. Sofia Coppola é uma diretora autoral. Ela tem uma marca muito forte. Wes Anderson. Esse daí é só você botar um frame do filme e falar, eita, Wes Anderson. Que ele tem um estilo Mais um diretor afetado. Visual muito proeminente. E olha só, eu não tô associando necessariamente um diretor autoral à qualidade. Do tipo, só os melhores diretores são diretores autorais. Você tá... Perfeito, o Nolan é autor. Tirem suas próprias conclusões. Não necessariamente, sabe? Assim, eu posso pegar, por exemplo, o cinema do Denis Villeneuve, que eu amo. Ele não é um diretor autoral, ele não tem um negócio, sabe assim, caralho. Claro que é, gente. Pelo amor de Deus. Ô, Gaveta, você tá ligando a parada do autor a ser um diretor afetado. O Villeneuve é um autor ruim, mas é um autor. Mentira, gente, eu não sou um hater tão profundo assim do Villeneuve, não, tá? Gente, é só pra irritar vocês. Eu não sou um fã, exatamente. Eu acho um pouco cupcake, esse negócio de fazer uma parada muito grandiosa, mas meio vazia, estéril. Eu me incomodo. Me incomodo com o Villeneuve. Mas não acho também um cara tão péssimo assim, não, tá? Brincadeira com vocês. É só pra incomodar. Às vezes incomodar é bom. Às vezes criar aquele negocinho aqui, ó, é bom. Caraca, isso é muito Denis Villeneuve. David Fincher. Por mais que ele tenham coisas que são comuns na cinematografia deles, eles não são necessariamente diretores autorais, mas... Claro que é, Gaveta. Pelo amor de Deus, David Fincher, cara. Você tá ligando a afetação ao diretor. Você tá ligando a ideia de que o cara precisa ser afetado. Diretores realistas não são autorais? O De Sica não é autoral? Joseph Losey não é autoral? O Kiarostami não é autoral? Claro que sim, cara. Unidade de estilo é justamente a capacidade de reunir essas características estilísticas que são muito particulares de determinados diretores. Só que essas características estilísticas, elas não necessariamente são afetadas. Não é só o Brian De Palma. É também o Edward Young.
Não é só o Wong Kar-wai. É também o Tsai Ming-liang. Percebe? Mas são excelentes. Em compensação, você pode ter diretor que tem uma marca muito forte e não pode ser tão bom assim. Não entendi o que você quer dizer com afetado. Afetado é justamente essa afetação no estilo. As características autorais do Wong Kar-wai, do Tarantino, do Wes Anderson são características que buscam essa afetação. Percebe? Esse estilo que tenta ganhar um brilho para além do realismo. Saca? É uma lógica meio maneirista de se correlacionar com a imagem. Né, Zack Snyder? Ah, lá vem o Gaveta. O Zack Snyder acabou se tornando um diretor autoral. Shyamalan. Percebe? Ele tá ligando... Você tá... Olha aí. Suis Loares. Você tá entendendo o que ele tá ligando aqui como autoral? Ele tá ligando as afetações? Olha os diretores que ele citou. Tarantino. A Greta Gerwig em Barbie. Ele citou agora o Zack Snyder. São diretores que afetam a lógica da realidade de alguma forma. Sabe? Mas não precisa ser assim. O Wes Anderson tem uma coisa muito particular daquele negócio de fazer um negócio centralizadinho e tudo mais, mas não precisa ser assim. Outro também, ele tem uma marca muito forte. E esse é o caso da Greta Gerwig. Estamos falando aqui de uma diretora excelente, com um estilo muito único. Por que ela é uma diretora autoral? Os filmes dela têm a mesma pegada, esse diálogo, muita ironia, muita alegoria, simbolismo, muita crítica ácida, inclusive, ali, escondida na forma irônica, e um forte apelo ao feminismo, ao papel da mulher na sociedade. São temas recorrentes. E isso tá estupidamente presente no Barbie. O Barbie é feito sobre isso. E eu digo mais, o depoimento que o Ryan Gosling deu logo depois da indicação do Oscar cai como uma luva nisso. Ele fala, cara, não existiria o Ken sem a Greta Gerwig. E que boa escolha de palavras. O Ken do jeito que a gente viu, o hype do jeito que a gente viu, aconteceu por causa dela. I don't know that anybody Perfeito, é isso. could create and do what Greta has. E não foi marca. Vou dar um exemplo. A segunda maior bilheteria qual foi? Mario. Foi um hype tão grande quanto a Barbie? Não, a Barbie foi maior. Mas quem vocês acham que deveria ter feito mais sucesso por causa de hype? Barbie ou Mario? Porra, o Mario. Que Mario? O Mario deveria Acho que não, Gaveta. Mario é uma animação, é diferente, é outro apelo. ter feito mais sucesso. O Mario deveria ter sido a maior bilheteria do ano. Não a Barbie, sabe? Assim, porque eu sei que vai ter gente assim, fez sucesso porque a marca Barbie é um sucesso. Cara, tem várias outras marcas que são sucesso. Não é somente pelo apelo da marca, mas é a construção da demanda. A construção da demanda, que foi construída ao longo dos meses até chegar a Barbie. Não fazem tanto bilheteria quanto a Barbie fez, nem o próprio Mario fez. Esse filme chegou no hype porque a Greta Gerwig usou o cinema autoral dela para colocar aquela estética dela, irônica, engraçada, esquisita, legal, no trailer, na divulgação, no casting. Foi ela que escolheu. Ponto. Então, Gaveta, o que você tá falando aqui pra mim, na verdade, é como a indústria usou de Greta Gerwig como mercadoria para vender o filme. Não foi a Greta Gerwig que fez, mas a indústria compreendeu o estilo particular da Greta pra vender o filme. Percebe? Então não foi só o estilo dela, mas toda a construção industrial em direção a vender uma ideia. Escolheu, no final das contas, a Margot Robbie. Claro, a Margot Robbie também abraçou o projeto. Escolheram Ryan Gosling. Escolheram aquela estética. Uma estética que combina muito com ela. Eu concordo, cara, é muito louco pensar que Hollywood topou fazer esse filme. Tu fala, caraca, eles toparam fazer esse filme. É um filme tão autoral, tão cara de filme da Greta Gerwig. Então, assim, não é só um filme bem dirigido. É um filme icônico. E olha, é bem dirigido. É um filme que ele vai construindo o emocional de um jeito. Cara, é muito difícil você não chorar naquele filme. Não, para, Gaveta. Ó, peraí. Dirigido. É um filme que ele vai construindo o emocional de um jeito. Cara, é muito difícil você não chorar. É muito bom, é muito bem construído, é um filme bem dirigido e tudo mais, mas essa cena aqui é vergonha alheia. Desculpa. É difícil não chorar nessa cena? Não, isso aqui é comercial do Itaú. E é por isso que Barbie é um filme de humanização corporativa. Isso aqui é cena pra vender boneca.
É cena pra reposicionar a Barbie no mercado. E é uma cena que esteticamente é feia. Aqui a Greta Gerwig errou e errou muito feio. Pelo amor de Deus. Aqui ela errou. Ninguém entende mais de choro. Ninguém entende mais de melodrama. E melodrama sabe onde tem? No Introdução ao Cinema. Uma aula inteirinha sobre melodrama. Puta que pariu, mas essa cena é feia. Ela é tematicamente ruim, porque é uma cena claramente pra vender boneca. Assim, o filme inteiro é pra vender boneca, mas aqui chega a ser vergonhoso de tão escancarado. Chega a ser vergonhoso de tão escancarado como essa cena é pra tentar reverter a lógica da boneca. Humanizar a boneca e reposicionar a marca no mercado. Cláusula contratual, perfeito. E segundo, além de tematicamente vergonhosa, essa cena é feia. Muito feia. Parece um comercial. Um comercial de mau gosto. Desculpa, Gaveto, mas essa cena... Difícil não chorar. Pelo amor de Deus, tá muito frouxo esse choro. Que puta que pariu. Naquele final dele. Eu entendo que eu não sou público-alvo e não vai arremessar em mim tão forte algumas passagens do filme, mas o discurso da América Ferreira ali... Assim, parece porque é. Pois é. Não só parece, né? Assim, eu digo pra vocês mais uma vez, eu gosto do filme. Vou fazer aqui pra vocês rapidamente já qual é a minha posição. Meus 5 favoritos dos que eu assisti até agora. Primeiro lugar, Anatomia de uma Queda. Segundo lugar, Assassinos da Lua das Flores. Terceiro lugar, Barbie. Quarto lugar, Oppenheimer. Quinto lugar, Maestro. Então assim, eu gosto de Barbie. E desses 5 aqui, o único que eu não gosto é Maestro. Oppenheimer é um bom filme. Felipe tá falando que o filme do Nolan é bom. É um bom filme. Tem problemas, eu escrevi na minha crítica o que eu acho do filme e tudo mais, tá lá. Tem aqui no YouTube também, inclusive, crítica comentada. Barbie é um filme que eu gosto, eu acho engraçado, me diverti com o filme, mas também tem seus problemas. Escrevi na crítica, tem crítica comentada aqui também no canal. Assassino da Lua das Flores, gosto bastante. Enxergo algumas coisas que eu não gosto no filme também, mas é um filme muito interessante sobre essa ótica de uma autoconsciência da própria história, tanto dos Estados Unidos como a história dos gêneros que ele trabalha, o gênero gangster e o gênero faroeste. E Anatomia de uma Queda, que é brilhante. Então assim, eu gosto de Barbie. Ponto. Ali no meio, pegou muita gente pelo coração. Tem gente Mas aquela cena... Calma lá. repetindo esse discurso o tempo inteiro. Sem dúvida é um filme que deixa uma marca no cinema, sabe assim? Grandes ícones do cinema, tu vai pegar, sei lá, o ET passando na frente da Lua, 2001 Odisseia no Espaço e tal. Cara, esse filme da Greta, ele é icônico nesse ponto. Ele tem várias coisas que são únicas dele. Por mais que seja uma marca conhecida, que é Barbie, é um filme de boneca, ela conseguiu dar uma cara única, deixar esse filme icônico, fazer esse filme um sucesso, fazer esse filme entrar no imaginário, na cultura pop e ser relevante ao ponto de ser a maior bilheteria do ano, ainda por cima sendo bem dirigido. Como é que essa mulher não tá numa lista de melhores diretores do ano? É impossível, eu acho impossível. Nesse ponto... Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Especialmente se você for começar a comparar ali com ali. Tá, aí não sei, tá? Aí é aquele negócio que eu falei pra vocês. Não sei se a gente for comparar, ela entraria. Mereceria? Mereceria. Mas aí a gente bate numa parada que se chama concorrentes, né? Tá? E aqui quando a gente tá falando aqui de merecimento, a gente tá tentando fazer uma lógica de merecimento sobre arte, tá? Não de uma lógica da indústria. Porque se for considerar a lógica da indústria, a Barbie teria que estar aqui, muito provavelmente venceria. Só, se fosse só a indústria, sabe? Mas veja, Justin Trier não pode sair. Não pode sair. Martin Scorsese não pode sair. Christopher Nolan é o favorito, não pode sair. Yorgos Lanthimos é um cara que tá muito bem cotado porque são 10 indicações ao Oscar, um filme que vai provavelmente estar ali entre os favoritos de melhor atriz, é um filme muito cotado na maior parte das categorias também e tudo mais. Então é um filme muito bem cotado. Provavelmente Lanthimos não era o cara pra sair também, mas eu não assisti, não vou optar. Agora, Jonathan Glazer, baita de um diretor. Os que assistiram ao filme me disseram que é um baita de um filme. Mas eu não assisti, não posso opinar. Então assim, Greta Gerwig mereceria estar aqui? Mereceria. Mas também a gente não pode desmerecer os que estão. A gente precisa lembrar o seguinte também, gente. Esse Oscar desse ano... O Oscar desse ano é um Oscar que tá diferente também.
eu acho que aqui tá um tanto diferente do que costumeiramente é. Porque o Oscar costuma ter 1 ou 2 bons filmes e o resto é tipo mediano pra ruim. Esse ano, nós temos bons candidatos. Bons candidatos. O que torna difícil pra alguns filmes estar presente em algumas categorias. Ponto. O nível tá alto. Vamos lá. E eu sei que vai ter gente falando assim, não, é porque indicou as figurinhas repetidas lá. Tem o Nolan e o Scorsese. Gente, calma, peraí. Vocês estão falando merda, né, irmão? Não é porque a gente tá com raiva que a gente vai não obedecer a lógica aqui. O trabalho... Eles têm que parar com essa putaria de indicar 10 filmes e tem que voltar a 5 como era antes. Se fosse 5, muito provavelmente Barbie não estaria indicada. Sabe qual é? Se fosse 5, provavelmente Barbie não seria indicada. Eu, particularmente, assim, eu também diria que 5 seria melhor, porque tiraria boa parte dessas mediocridades. Mas mesmo quando era 5, esses medíocres ficavam. Era menos, mas ficavam. Então, assim, esse ano, pelo menos, tá com 10 indicados, mas com bons candidatos no geral. Então, esse ano a gente tá... Pelo menos não tá tão ruim assim. A área desses caras foi fenomenal. Vamos lá. Assassinos da Lua das Flores é um filmaço. Um trabalho de direção excepcional do Scorsese. Achei que esse cara tá dominando mais uma vez. Eu fiz um review do filme aqui no canal falando exatamente isso, do quanto esse cara tem essa maestria de chegar num ponto que não é mais uma limitação técnica, sabe assim? Se esse Tem crítica comentada aqui no canal também. Já assistiu? filme ganhar ou não ganhar o Oscar de melhor filme. É meio que você vai de gosto, você gostar ou não gostar, porque limitação técnica ele não tem. Oppenheimer é um filmaço também. Eu acho um filmaço, um dos melhores filmes do Christopher Nolan. É um filme complexo, o Nolan adora botar uma... É um dos melhores filmes do Christopher Nolan. O que isso significa é outra história. porrada de nome, porrada de coisa. E ainda assim ele consegue engajar. O filme conseguiu me deixar super colado na cadeira vendo aquilo ali até o final. Tu acaba o filme perturbado. É um filme que você vai lembrar por muitos anos. É um filmaço que o cara conseguiu fazer a alquimia de atuações e timelines diferentes. O filme é complexo de montar. Ele fez daí com expertise. Tem muito disso também. É claro que essa não é a justificativa dos filmes passarem a ter 10 indicações, porque, na verdade, colocar 10 indicações a melhor filme faz com que haja uma maior celebração da indústria. Então você celebra mais filmes são indicados a ser o melhor filme do ano, sabe? Então vai muito nessa direção. Mas quando tinha 5 indicados, também provocava algumas distorções, como você bem disse aí no chat, né? Distorções como, por exemplo... Isso acontece mesmo com 10 indicações. Continua acontecendo, mas com menos frequência. Distorções como ter um diretor indicado a melhor diretor, mas o filme que ele está indicado a melhor diretor não está em melhor filme. Sabe? Porque, teoricamente, quando você tem 5 indicações a melhor filme... Os indicados a melhor filme tem que ser espelhado ao de melhor diretor. Percebe? Tem que ser espelhado. Se você tem 5 filmes indicados a melhor filme, esses 5 tem que ser os 5 que estão indicados a melhor diretor. Não tem jeito. E havia essa distorção anteriormente, porque não eram 5 indicados, e esses 5 de diretores muitas vezes não eram os 5 que estavam aqui em melhor filme. São distorções bem latentes, assim, na verdade. Expertise muito grande, sabe? Então, antes de mais nada, sim, eu acho que esses caras merecem estar aí. Eu acho que eles são merecedores, inclusive, de ganhar o Oscar de melhor direção. Acho que a direção deles foi melhor do que a direção de Barbie. Acho. Vixe. Quer dizer, não sei. São melhores filmes, sabe assim? Eu não achei Barbie um filmaço que... Ele falou dos 3 que eu assisti. Então, assim, dos 3 que eu assisti, sim, os 3 diretores... estão melhor que Barbie, a excetuar Nolan, porque eu prefiro a direção da Greta Gerwig do que a direção do Nolan. Entretanto, todavia, eu só tô analisando o Nolan sendo um candidato que não deveria sair porque é o favorito. Então, assim, sendo o favorito, ele não iria sair. Mas se eu fosse o cara que ia escolher ali, pra mim, a Greta entra no lugar do Nolan. Mas não é sobre mim, né?
Eu achei um bom filme. Eu acho que esse é o que pega, assim. Eu acho que Barbie é um bom filme. Você vai falar o quê? Da outra diretora mulher que tá concorrendo na categoria? Eu nem deveria falar aqui porque, né, a intenção seria colocar mais uma mulher na disputa, mas pra ser justo e analisar a arte por si só e não o gênero. Justine Triet pela Anatomia de uma Queda. Esse filme, ele emula um cinema clássico francês, né? Que é aquele cinema de diálogo, cinema de atuações. É um filme com muita sutileza, que eu acho que é muito bem feito. Não é à toa esse filme ganhou Palma de Ouro em Cannes, sabe? Justine Triet. Mas, se for falar pelo ponto da direção, eu até acho que a direção da Greta é melhor do que a direção desse filme aí. Mas... Não, pelo amor de Deus. Gaveta, olha só, direção do filme não é a direção técnica. Isso não é direção, Gaveta. Gaveta, direção é a capacidade de construir uma unidade de estilo. Uma encenação. Ponto. Não é assim que funciona. Então, assim, como a Justine... Vamos criar um exemplo aqui. Como a Justine Triet vai ser a narradora do filme. Ela narra o filme. Sabe? Então, olha só. Como a Justine Triet consegue construir no filme a ideia da dúvida. Matou ou não matou? Mais do que isso, para além de matou ou não matou, como ela constrói a ideia de que, na verdade, o que importa não é a resposta, mas as consequências da pergunta. Como ela consegue construir a ideia, de fato, de como uma pergunta, matou ou não matou, pesa sobre a existência de uma personagem. Isso é direção. A direção é sobre o como. Não é sobre técnica. Não é só sobre técnica. É também sobre a técnica, mas a técnica ela é tão somente um meio da realização do trabalho de um artista. Ele se utiliza de técnicas para chegar a um fim. E é esse fim que mais importa. É justamente esse fim que mais importa. Então, por mais que a Justine Triet se utilize de técnicas mais sutis, menos afetadas, é através dessas técnicas que ela constrói a ideia de que em uma pergunta, matou ou não matou, o peso da história em cima de uma mulher. É forte demais esse filme. É muito forte. Não tem como. Não vamos tirar uma mulher da categoria. Vamos falar dos outros. Só que eu ainda não vi os outros. Como é que vai fazer a análise agora? Eu não posso julgar. Eu tô louco pra ver Pobres Criaturas. Não só porque eu amei a ideia, que é meio que uma releitura da história do Frankenstein, um visual muito louco, muito legal, mas é do Yorgos Lanthimos, que esse cara já é loucaço, viu o Lagosta com ele. Eu gosto da pegada desse diretor. Muita camada, os filmes dele tem muitas camadas também. Eu tenho grandes esperanças desse filme, mas não vi, então não posso julgar. Você tem também indicado o like pra deixar... Agora, uma pessoa que é super esnobada é esse carinha Tenho grandes esperanças. Ele tá sempre nos grandes filmes do Oscar, mas nunca indicado. Não assisti o filme, não posso opinar. Não assisti o filme, mas não posso opinar. Mas que é um grande absurdo esse cara nunca ter sido vencedor de um Oscar. Ah, mas isso é. Isso é. William Dafoe pica. Desse filme, mas não vi, então não posso julgar. Você tem também indicado o like pra deixar nesse vídeo. É indicado que você deixe um like nesse vídeo aqui, porque você ajuda o canal, você ajuda a produção. Comenta aqui nesse vídeo, por sinal. Tá em um outro tipo de engajamento, porque eu sei que esse vídeo aqui vai gerar um bafafá. Vai gerar polêmica, as pessoas vão falar, gente vai concordar, a gente vai odiar, a gente vai falar que eu sou idiota por estar falando isso. Comente, vamos ver. Eu quero ver o que vocês têm a falar. Concorda ou não concorda? Mas antes de ir nos comentários, só deixa o likezinho, porque é rapidinho, só aperta aí e resolve, tá? Mas enfim, voltando aos indicados. E você tem o Jonathan Glazer pelo Zona de Interesse, que eu ainda não vi, porque ainda acho que tá pra estrear agora. No momento que eu tô gravando isso aqui, ainda tá pra estrear aqui, não deu tempo de ver ainda. Porque a premissa do filme é muito doida, né? É basicamente mostrar uma família de nazistas tentando fazer a casinha normal do lado de um campo de concentração. E essa ironia macabra da pessoa tá tendo, vou ver a minha família feliz aqui, normal, do lado de um genocídio rolando. Com certeza é um tema muito delicado que vai exigir uma sensibilidade de direção aí pesada. Mas eu não posso julgar porque eu não vi. O meu ponto é o... Tem aula na introdução ao cinema sobre como filmar o Holocausto. Essa aula tá muito boa. Vai lá.
o seguinte, por mais que Zona de Interesse tenha uma direção muito acertada e tecnicamente certa ali pra transitar ali nesse tema muito perigoso e tal, não sei o que, eu já posso dizer, sem assistir, que não é nem de longe uma direção tão icônica quanto foi a da Greta no Barbie. Nem de... Como você sabe, Gaveta? Gaveta, pelo amor de Deus, direção não é técnica. Direção não é afetação. Porra, que se fosse assim, todo diretor fazia filme afetado e vamos lá, vamos se afetar todo mundo. Não é assim que funciona. Cara, você fazer isso é você dizer que o Kiarostami não é um grande diretor. Kiarostami é melhor que todos esses que estão aí. Todos. Pelo amor de Deus, Gaveta. De outros filmes que estão aí. Esse é o meu ponto principal. A direção dela, a participação dela nesse filme, no Barbie, não é uma participação, é ela, é autoral. Esse filme não existia. Beleza, Barbie foi muito autoral. Mas não precisa ser assim, ó, como tá na tela pra ser autoral, não. Não é isso que define a autoria. Não é isso que define a autoria, caceta. Pô, Gaveta. Me ajuda a te ajudar, Gaveta. Esse hype não existiria, todo esse frenesi não existiria sem a visão da direção da Greta Gerwig. Como diz o seu título do vídeo, sim e não. Porque na verdade é como a indústria transforma a Greta Gerwig numa mercadoria para vendê-la. A indústria criou essa demanda, Gaveta, pelo amor de Deus. A indústria conseguiu construir essa demanda. Esse ponto por si só já deixaria obrigatoriamente essa mulher na disputa. Ela deveria estar nessa disputa. É uma injustiça mesmo. Mas eu acho que as pessoas voltam... Ela poderia estar nessa disputa, mas não pelos motivos que ele tá falando. Que os outros não são autorais. Pelo amor de Deus. A Justine Trier não foi autoral no filme. Se tem uma coisa que ela foi autoral. Talvez mais autoral que todos que estão ali. Talvez não. Sim. Nos seus favoritos, né? Então, faltou gente pra votar nela, né? Votaram em outros, mas não votaram nela. Aí você pode começar a entrar na parte política do Oscar, né? Ah, quem fez lobby, quem não fez lobby e tal. Eu não acharia estranho ver o Barbie ganhando o Oscar de melhor filme, tá? Eu não acharia estranho. Até por uma forma de compensação. Aí eu tô entrando... Não vai acontecer. Inclusive é um dos menos cotados. Realmente na parte política de que esse negócio todo é manipulado aí. Eu não estranharia não, tá? Mas a verdade é uma só. A não indicação dessa diretora já se tornou uma das grandes injustiças do Oscar. Não é uma das grandes injustiças do Oscar. Mais uma vez, o vídeo tá acabando? Vamos lá. Mais uma vez, foi um Oscar com concorrentes fortes, pelo qual Greta Gerwig era uma forte candidata e mereceria estar ali, poderia ser uma das candidatas. Não assistiu o Yorgos Lanthimos e o Jonathan Glazer, mas... dizer que ela merece porque ela foi autoral e os outros não... Aí ferra o argumento. Aí ferra o argumento. Porque, mais uma vez, a autoria não é a afetação. A autoria não é a afetação. Tiveram outras ao longo do tempo. Assim como tem acertos, né? Godzilla Minus One indicado a efeitos visuais. Eu falei disso aqui nesse vídeo aqui. Por que eu acho que merecia? E você... Se fosse por mérito somente, mas o Godzilla Minus One é um filme japonês, mas mereceria estar indicado em muito mais categorias. Inclusive melhor filme. Mas não tá. Inclusive melhor que Barbie. Inclusive melhor que Oppenheimer. Mas não tá. Mas a gente vai analisar isso como um snob? Como uma injustiça? Claro que não, porque é um filme japonês. A gente tem que levar em consideração a lógica do Oscar quando a gente vai falar o que é um snob e tudo mais. Não, Godzilla não foi indicado porque não foi indicado. Porque é japonês, ponto. O filme não americano é exceção. Por mais que a Anatomia de uma Queda, por exemplo, seja pra mim o melhor filme dos que eu assisti, ele ainda assim é uma surpresa. Sabe? Ainda assim é uma surpresa. Não pela qualidade do filme, mas por não ser um filme americano. Percebe? Mais uma vez, eu preciso fazer com que isso entre na cabeça de vocês. Vocês não repetirem isso. Direção não é sobre técnica.
Porque técnica é tão somente meio. Direção é sobre como se usa essas técnicas. Porque a técnica é o meio da realização do trabalho. É o meio de se contar uma história. Agora, como essa técnica vai ser usada, como essa história vai ser contada, aí que entra a unidade de estilo de determinado diretor ou diretora, que não precisa ser afetada para ser boa. Mais uma vez, Kiarostami, Ozu, Justine Trier não possuem essa afetação, mas produzem algo único. Uma unidade de estilo particular. O diretor não é um mero técnico. O diretor é o autor de uma ideia. De uma ideia. Ficou? Ele que tá aqui merece um beijo bem forte na sua bundinha. É isso, eu dei todo esse relato final aqui, que deveria ter feito aqui agora com vocês antes de finalizar o vídeo, mas é isso, gente. A autor é o dono da ideia. O autor não é um técnico. O autor não é o simples... Por mais que a indústria nos faça acreditar nisso, porque é isso, gente. A indústria, ela tende, através de uma escala de produção, a fazer-nos crer que o autor é aquele cara que vai pegar determinada obra, determinado produto, a ele destinado a ser realizado e cumprir uma função, simplesmente, de ir lá aplicar técnicas para que o produto seja feito. Ponto. Sem ter um processo intelectual, artístico dessa realização, sem um pensamento de uma unidade específica. A gente tende a acreditar porque a indústria nos produz esse tipo de pensamento. Mas não é assim que funciona. O autor é o cara que pensa a unidade do estilo. É o que faz o como fazer. Só que como você faz? Através de técnicas. Você depende da técnica para fazer, mas sobretudo de como você manipula essa técnica. E a maneira como você manipula essa técnica não necessariamente se comunica com o quão afetada é a técnica. O quão grandiosa é a técnica, o quão evoluída é a técnica. Ah, eu tenho comigo a melhor tecnologia de todas, logo eu vou produzir a melhor coisa. Não! O diretor pode ter a melhor das tecnologias na mão e produzir a maior das porcarias do mundo. Ao mesmo tempo, o cara tem a técnica mais antiquada do mundo, mas ele produz, através da técnica mais antiquada, mais simples, melhor dizendo, algo brilhante. Petzold. Petzold é isso, gente. O Petzold tem uma unidade de estilo que se comunica muito com a lógica do melodrama, plano e contraplano e close-up. Ponto. E ele produz aquelas paradas brilhantes com uma característica autoral muito particular. E ele não é autor porque ele se utiliza de plano, contraplano e close-up? Não, gente. Pelo amor de Deus. Não. Christian Petzold, inclusive, é um dos principais autores na contemporaneidade. Meus favoritos, se vocês gostam de saber essas coisas, Kiyoshi Kurosawa, Christian Petzold, Hong Sang-soo, Claire Denis. Curtiram o vídeo?